Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um papo tático aqui com a presença do Matheus, lá do Tática Didática, para a gente falar sobre Santos Futebol Clube. E agora a gente está dando sorte, né? O Santos nos últimos jogos está vencendo e é sempre bom falar em cima de uma vitória. E hoje a gente vai falar sobre o que está dando certo nesse time do Fernando Diniz. A gente observou algumas melhorias no time do Santos, principalmente defensivo, né? Se a gente for comparar quantos jogos o Santos disputou e gols que acabou sofrendo, tivemos, notório, né, essa evolução do Santos. Mas, Matheus, já para começar logo de cara, qual a grande evolução desse time do Santos que você observou? Primeiramente, queria agradecer de novo pela participação aqui no canal. E eu acho que a melhor valência que o Santos apresentou nos últimos jogos foi a falta de erros bobos e essa sustentação defensiva. Porque, como a gente pôde observar no início da temporada, essa temporada foi a temporada que o time do Santos no século teve o pior início defensivo entre todas. E entre todos os times da Série A, era o time ainda é o time que mais sofreu gols. Mas nos últimos 3 jogos foi só um gol sofrido, aquele gol de pênalti contra o Ceará. E aí você fala, não, mas foi o Cianorte, que é um time da quarta divisão, é um time um tanto quanto mais fraco, digamos assim. Mas o Santos cansou de sofrer defensivamente com jogos pequenos do Paulistão, por exemplo. Então, tudo bem que o espaço amostra é curto, o adversário é um adversário mais fraco, é verdade, compromete um pouco a análise, mas o sistema defensivo do Santos, como um todo, teve uma melhora. O time está muito mais competitivo, ao meu modo de ver. Até no jogo contra o Bahia, que perdeu de 3-0, o time do Santos deu 12 chutes e o Bahia deu 5. Tudo bem que eles foram muito mais eficientes, e acredito que aquele jogo seja um jogo diferente dos últimos 3. Mas daí você tira o quanto que o Santos, entre aspas, já melhorou, já teve a melhora com o Diniz. Nada estarrecedor, nada absurdo, nada para a gente ficar iludido aqui, mas já foi o melhor e o Santos pode sim crescer cada vez mais com a chegada dos reforços, enfim. Uma das coisas também que é bom a gente falar é a própria saída, né, do Lucas Braga por lesão e entrou o Marcos Guilherme, que entrou muito bem. E quando a gente fala dessa questão de elenco no Santos, é isso, né? Sai um jogador que é importante, que é o caso do Lucas Braga, e entra o Marcos Guilherme sendo efetivo, né? Principalmente na posição que ele tá atuando, fez gols, né? Vem dando assistência também, sendo aquele cara que está com uma movimentação bacana. Então, acho que o Santos aos poucos está dando um jeito, né? Tem a questão também de estar jogando de uma forma mais vertical, fica algum tempo ali tocando a bola na defesa, mas eu acho que é mais para atrair o adversário, né, do que de fato não saber o que fazer com a bola. Acho que a gente observou essa evolução, né, comparando o time do Holan e agora com o time do Fernando Diniz. E eu quero te fazer uma pergunta, a gente até estava conversando em off, né, sobre o tema do vídeo, sobre a questão do Alisson. Você acha que ele é um jogador que está destoando nesse time do Diniz, e principalmente as características, né, de time do Diniz, que é uma boa saída de bola? Você acha que para esse time funcionar mais próximo da perfeição, a gente sabe que é muito difícil a perfeição, teria que sacar o Alisson ou, de fato, ele aprender a ter essa saída de bola? Corroborando um pouco o que você falou, essa questão da saída de bola do Santos, de trocar muitos passes na defesa, no sistema defensivo, isso é uma das características do Diniz. O Diniz fazia isso no São Paulo. Ele faz uma saída de bola mais apoiada, mais sustentada, com vários jogadores tocando a bola no sistema defensivo para atrair o adversário e poder transacionar em velocidade, ser um pouco mais vertical. E isso o Santos minimamente vem conseguindo fazer. O gol do Marcos Guilherme, por exemplo, foi um gol de uma virada de jogo, uma assistência do Luan Pérez, diga-se de passagem. Então, é um estilo de jogo do Diniz. E aí entramos no assunto Alisson, né? Porque para essa saída de bola acontecer, para o Diniz conseguir fazer esse mecanismo dele, ele precisa de bons passadores. Porque ele, para atrair o time adversário, o Santos precisa tocar essa bola com esse no campo defensivo. E convenhamos, o Alisson não tem o melhor da qualidade no passe. Acho sim que ele destoa dos outros. Acho que ele não destoa tanto, por exemplo, do Luiz Felipe, mas o Luiz Felipe vem tendo confiança e vem jogando bem. Para mim é muita surpresa. Então, mas em relação aos outros, eu acho que o Alisson destoa assim com a bola nos pés. E aí vem 2 pontos. O primeiro, ainda bem que o Jean Mota vem fazer a papel de primeiro volante quando o Santos está com a bola, ele que recua para tentar pegar essa bola nos pés dos zagueiros, por mais que o outro médio também desça, que é o Alisson,
para fazer essa saída de bola mais apoiada, mais sustentada. Isso já ajuda um pouco. O Alisson não é o homem do primeiro passe. E tem a questão do momento sem bola, que, como eu disse, o Santos melhorou. Como você mesmo disse, o Santos melhorou. E os números mostram isso. Mas é complicado. Por exemplo, os laterais, ao meu modo de ver, continuam errando na recomposição defensiva. Teve uma bola com o Cianorte, que o Felipe Jonathan estava lá na frente, e ele viu que já tinha errado na recomposição, tentou voltar absurdamente, o Cianorte conseguiu o passe. Acho que foi até aquela bola que não sei quem foi, acho que foi até o próprio Alisson tentou dar o corpo num cara para ele cair, ele não conseguiu cair e conseguiu levar a jogada. Então, eu acho que o Santos melhorou como um todo no sistema defensivo. Tanto é que, para mim, os laterais não melhoraram tanto, mas ainda assim o Santos não vem sofrendo tanto com essas bolas nas costas. E aí chega o papel do Alisson, que é um papel sem bola. Ele é um jogador que dá muita combatividade para o meio de campo do Santos. Mas eu, particularmente, sacaria. Eu gosto de um time mais para frente, eu gosto de um time com maior qualidade no passe, mas tem que ver esse momento sem bola, da recomposição, da recuperação defensiva, do balanço defensivo. E o Alisson é um jogador de muita combatividade, que, por exemplo, o Giamota, zero combatividade no meio de campo. E o Pirani, menos ainda. Então, se você tira o Alisson para ficar com Giamota, Pirani e Sanches, ou Giamota, Pirani, Zanocelo, enfim, qualquer um desses três, dentre esses quatro, para mim já perde muito na questão da combatividade, na questão defensiva, no momento sem bola. Mas aí é ver com o Diniz como ele pode fazer essa questão sem bola sem o Alisson, ver se ele consegue fazer isso, porque se ele conseguir vai ser o melhor de todos os mundos, porque o time vai ter tanto a questão defensiva bem, quanto a questão da ofensividade vai melhorar. Porque, por exemplo, quando eu vejo o Alisson pegando a bola, quando o time está partindo para frente, eu já sei que ou ele vai errar o passe ou ele vai voltar para trás. Então eu já fico com raiva quando a bola vai para ele, como torcedor do Santos, né? E até uma coisa que a gente já comentou sobre usar o Alisson em jogos específicos, né? Até voltando um pouco para a última temporada, ele foi muito bem contra o Grêmio, foi muito bem contra o Boca, quando ele teve uma função específica de marcar um jogador em destaque dessas equipes. Talvez para um jogo assim seja mais interessante ter um Alisson do que um Balieiro, por exemplo, ou um outro volante do elenco do Santos. Mas para um jogo contra o Cianorte, que era um time que a gente observava, principalmente no jogo de ida, né, que não demonstrava qualidade para sair, principalmente da linha do meio-campo, a gente poderia ter ousado um pouco mais, né, e ter um jogador mais dinâmico, principalmente nessa questão de meio-campo, né. E uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você em relação ao Kaique, né? Eu vi a torcida discutindo bastante sobre isso, tem até um vídeo no canal do Felipe Noronha, né, no Eu Vim de Santos, onde também comentam sobre a possibilidade de utilizar o Kaique como volante, porque ele tem uma boa saída de bola. Não sei se você gostaria desse teste, ou melhor deixar o Kaique brigando por uma vaga com o Luiz Felipe, né? Visto que zagueiro a gente sabe que geralmente toma mais cartão amarelo e pode ficar fora. Você testaria o Kaique nessa posição? Assim, eu acredito que seja algo válido para se pensar, porque ele tem uma boa recuperação, ele não é um jogador lento, ele tem uma boa qualidade no passe, e ele não ficaria tão exposto quanto a zaga do Santos estava exposta anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, para mim, ele é um zagueiro que tem tudo para ser um zagueiro world class, pelo menos nacional class, assim, um jogador muito bom no âmbito nacional. E até o próprio Fernando Diniz babou ele a full depois do jogo, e eu acho que ele vai sim se tornar um zagueiro muito grande quando adquirir a maturidade que ele já tem demais para quem tem 17 anos, mas acho válida pensar nisso, pelas características do jogador e pelas características do Diniz. Mas o Diniz ele é conhecido, né, por pegar jogador e colocar em outra posição, vídeo Caio Henrique, vídeo o Léo Pelé, o que era lateral do São Paulo, virou zagueiro, enfim. Ele pode sim testar o Kaique como volante, como esse primeiro volante, e eu acho que, por exemplo, já dá uma qualidade no passe muito maior do que teria com o Alisson, que é volante de origem. Então, acho que é bem válido pensar, mas eu maturaria ele na zaga mesmo, para ele se tornar um futuro titular da zaga do Santos. Vale ressaltar, né, que eu também sou fã de carteirinha do Kaique, não gostaria que ele tivesse saído do time,
mas o Luiz Felipe tá jogando bem, né? Então a gente também tem que dar esses créditos pro Fernando Diniz, ele que treina o time, sabe quem tá treinando bem, quem tá treinando mal, mas de fato, né, eu acho que é bacana essas opções que você tem no elenco, que dá para você brincar, né? Principalmente mudando de posições, dá para ele também jogar como um primeiro volante, e aí, né, no meio do jogo, coloca ele como zagueiro, enfim, dá para fazer umas maluquices, a gente sabe que o Fernando Diniz gosta de ousar nas escalações, mas vamos ver, né, o que o Fernando Diniz vai fazer com esse time do Santos. O bom, como a gente comentou aqui, está demonstrando melhorias. Jogou contra times mais fracos? Sim, mas é importante vencer, né? A gente viu o próprio Palmeiras, o próprio Corinthians também passando sufoco na Copa do Brasil, né? Mesmo o Atlético Goianiense sendo uma equipe que está crescendo no cenário nacional, mas, né, a gente precisa vencer. O Santos entrou em campo, tem que fazer o melhor para conseguir o resultado. Gostei, né, desse vídeo, mais um vídeo para a gente falar de Santos Futebol Clube, mais ainda que a gente comentou em cima de vitórias. Muito obrigada pela sua presença. Deixar o convite também para todo mundo que está acompanhando, acompanhar o canal Tática Didática, sempre falando sobre Santos. Tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem análise também, né, de coisas boas, coisas ruins. E é isso. Obrigada, Matheus. Nada, eu que agradeço de estar aqui, de falar sobre o Santos, e agora a gente está dando sorte, pô, tá sendo mais saboroso ainda esse bate-papo. Que antes a gente estava falando só de derrota, de falha defensiva, eu já estava até desgastado falando das mesmas coisas que eu repito lá no canal, mas enfim, fico muito feliz pelo convite, e pô, a gente, por mais que seja Cianorte e o Ceará, que para mim é um time em grande ascensão, acho que dá sim para tirar frutos desses 3 jogos, e ver se o Santos melhora ainda mais, né? Pega o Juventude sábado. Então, vamos torcer para que o Santos melhore ainda mais. Muito obrigado pelo convite e agradeço de novo pela participação. Imagina, grande abraço.